Em São Paulo, 6 candidatos à prefeitura se enfrentaram no debate promovido pelo canal Flow News. Nos minutos finais do encontro, o candidato Pablo Marçal foi expulso pelo mediador, nosso colega jornalista Carlos Tramontina. Por qual motivo Marçal foi expulso? Porque ele desrespeitou as regras. E é justamente com o Tramontina que nós conversamos agora. Tramontina, eu imagino que a nossa angústia seja a mesma que a sua, da gente ter de dedicar tempo de um momento tão importante, né? Debate, sugestão, aquilo que pode ser bom para a cidade, para ter de falar de violência. Mas a gente não pode fingir, tamanho absurdo, a gente não pode fingir que isso não aconteceu. Primeiramente, bem-vindo, viu? Muito bom poder ouvir-te. Parabéns pelo trabalho, pela postura no debate e o que ocorreu exatamente que o candidato desrespeitou as regras. Oi, bom dia. É um prazer falar com vocês e estar com a CNN, umas informações logo pela manhã. Olha, logo no começo do debate, eu deixei bem claro para os candidatos que as regras seriam seguidas de forma estrita. As regras não são uma brincadeira. A organização do debate passa tempo, discute com juízes eleitorais, com advogados eleitorais, para preparar as regras que são aceitas por todos, assinadas. E quando um candidato viola a regra, você tem que adotar o que é previsto na regra. Então eu falei algo que está aqui, né? O apresentador, o moderador poderá intervir imediatamente, chamar a atenção de qualquer participante que estiver desvirtuando as respostas ou comentários, se afastando do assunto, com o objetivo de promover ofensa pessoal ou familiar a algum adversário. E que, na terceira ocorrência dessa natureza, o participante vai ser eliminado. O que eu fiz foi simplesmente adotar e usar a regra, né? O candidato Pablo Marçal, ao longo de todo o debate, comportou-se de uma forma muito parecida, muito semelhante àquela dos outros, falando de suas propostas, alguma coisa assim. Mas no último momento, na hora das considerações finais, e ele era o último a se manifestar, ficou muito claro que ele adotou uma nova estratégia. Ele deixou passar por volta de 1 minuto, dos 2 minutos e 30 que ele tinha, e no minuto e meio final, ele passou a promover ofensas, calúnia e difamação contra outro candidato. Eu interrompi uma vez, eu avisei pela segunda vez e disse que se houvesse uma nova manifestação desse tipo, ele seria eliminado. Dei para ele o tempo restante, 40 segundos, e ao voltar, ele iniciou novamente no mesmo caminho. Eu coloquei ele para fora. Simples. Ou seja, a postura que naturalmente seria utilizada por um mediador, e isso ocorreu, e aí, na sequência, nós vimos uma confusão secundária. Mas eu vou trazer aqui os meus colegas para a conversa, para que nós possamos todos fazer-te perguntas, hein, Tramontina? Porque a gente está bastante satisfeito de poder ter você aqui conosco e de ouvir oficialmente de quem estava ali, mediando o debate, entendendo exatamente o que aconteceu. Basília, por favor. Oi, Tramontina, tudo bem? Muito bom dividir a tela aqui com você. Eu também voltei aí no debate para ouvir exatamente o que você disse para os debatedores antes do início das perguntas e respostas. E você ressalta que não valem apelidos pejorativos, agressivos, desrespeitosos e até diz, ficou claro? É tudo que eu não espero fazer, né? Ter que expulsar algum debatedor, para não ficar dúvidas, né, do que realmente foi dito e com o que os debatedores se comprometeram a seguir. Minha dúvida para você, acha que faltou colocar limites nos debates anteriores e a partir de agora, desse mediado pelo senhor, novas premissas serão adotadas, novas lições ficarão para os próximos eventos de debate? Acho, sim, que faltou impor limites, sim. Eu acho que os candidatos, até um determinado momento na campanha, usaram o espaço democrático dos debates para promover ofensas, calúnia e difamação, sem que tivessem sido punidos por isso. Um pouco antes de eu tirar o Pablo Marçal do debate, eu adverti o candidato José Luiz da Atena, porque ele também tinha entrado pelo mesmo caminho. Então, isso tudo aconteceu anteriormente em diferentes situações.
em diferentes emissoras, em diferentes plataformas, e nada foi feito. As pessoas perdiam tempo de fala, alguma coisa assim. Está me parecendo que esses candidatos que optam por uma via do confronto, a via do sensacionalismo e da violência, só podem ser contidos com a aplicação estrita e rigorosa do regulamento. Olha, o senhor está fugindo do regulamento, o senhor está sendo avisado. O senhor está sendo avisado. Olha, o senhor violou tudo, o senhor está fora. A vida é assim, as pessoas têm que... A democracia é uma coisa fabulosa, mas as pessoas têm que se comportar de acordo com determinadas regras que atendem aos direitos e aos deveres de todos, né? Especialmente no debate. Clarissa Oliveira também está conosco aqui para fazer-te uma pergunta, Tramontina. Bom dia, Tramontina. É um prazer ter você aqui. Tramontina, essa ocorrência tão grande de agressões, de ataques durante os debates é um desafio imenso para os organizadores desses confrontos e para quem está mediando. Nesse caso específico do que aconteceu ontem, obviamente Pablo Marçal executou à risca a estratégia dele de priorizar cortes para a internet. Para não ser expulso do debate, ele foi até o último minuto, num modelo muito mais sereno, e no último minuto gerou os cortes para agradar aquela turma que queria ver uma pancadaria. Diante desse cenário, eu gostaria de saber como você avalia a definição de participação dos candidatos nos debates, as regras que a gente tem hoje, porque, em teoria, não tendo participação legislativa, o partido de Pablo Marçal não teria um assento no debate, não garantiria ao seu candidato esse assento. Se há uma necessidade de mudança nas regras da justiça eleitoral em relação à organização desse tipo de debate, é possível encontrar um novo modelo onde o candidato não consiga fazer essa manipulação, por exemplo? Olha, eu acho que o problema não está na regra da justiça eleitoral, não. A justiça eleitoral diz com clareza, ele não precisaria ser convidado, mas ele está sendo convidado por todos os veículos de comunicação. O problema está nos veículos de comunicação. Este é o problema. É que ele tem por volta de 25% da preferência do eleitorado, de acordo com as pesquisas. Então, os veículos de comunicação adotam a postura de que ele é representativo no universo eleitoral. E, mesmo não sendo obrigados a convidá-lo, os veículos estão convidando este candidato. Ocorre que este candidato está usando os mesmos veículos de comunicação para fazer o seu jogo, que é o jogo do confronto, do sensacionalismo, da violência, como forma de convencer um determinado grupo de eleitores a seguir com ele até o fim. Eu acho que tem uma grande discussão a ser feita pela imprensa. Acho que a imprensa tem que parar e pensar um pouco nisso, na sua responsabilidade eleitoral e na sua responsabilidade em relação a tudo que acontece. Anteriormente, a imprensa botava a culpa na legislação eleitoral. A legislação eleitoral me obriga a convidar 10 candidatos. Bom, e agora? A legislação eleitoral continua sendo a mesma e não precisa convidar este candidato. Por que a imprensa convida? Acho que tem uma grande discussão aí a ser feita e que merece e precisa ocorrer rapidamente, porque tem mais debate previsto por aí. Uhum. E aí, como é que vai fazer? Deixa eu falar uma outra coisa para vocês. Eu fiquei muito surpreso ontem pela quantidade de seguranças que tinha dentro. Cada candidato, né? Tinha um pacote de seguranças. A área dedicada aos assessores e aos especialistas convidados por nós foi, em grande parte, ocupada pelos seguranças. E os seguranças queriam ficar todos ali junto às câmeras para estarem próximos aos seus contratantes. Então, nós estamos invertendo completamente. Segurança tem que ficar do lado de fora. E as pessoas têm que aprender a se comportar. E o jornalismo tem que adotar posturas que evitem que o sistema jornalístico seja usado por oportunistas.
Pois é, e nós vemos, então, muito importante poder ouvir de Tramontina, uma quantidade enorme de seguranças, o que já nos traz uma tristeza, né? A que ponto nós chegamos, né, de ter de ver uma quantidade enorme de seguranças, como se fossem animais que estão debatendo, e eventualmente as posturas são animalescas. E com tanta segurança, mesmo assim, não foi capaz de evitar a bagunça, porque aí não foi com os candidatos, foi com a equipe dos candidatos. Um grande absurdo. O Pedro Duran também, que acompanha todos os dias, a gente está habituado a ver Pedro, Clarissa, Tramontina, Basília, violência verbal. Isso é para dar e vender, né? Agora, nós ultrapassamos uma condição e chegamos à barbárie. A barbárie muitas vezes é aplaudida, né? As pessoas aplaudem, gostam de ver, dizem, tinha que fazer mesmo assim. Enfim, Pedro Duran, por favor, queremos também ouvir tua pergunta para o Tramontina. Bom dia, Elisa. Bom dia, Clarissa, Basília, Tramontina. É importante fazer um disclaimer rápido aqui. Eu conheço o Tramontina há 14 anos, quando eu era estagiário na TV Globo. Aprendi muito com ele, maior honra poder entrevistar esse ícone do jornalismo aqui hoje. Tramontina, mas eu queria aproveitar essa oportunidade. Eu estava fazendo a conta, foram 153 segundos exatamente entre a primeira advertência e a expulsão do Pablo Marçal. Ele, em 153 segundos, desvirtuou as regras do debate deliberadamente. Mas me chamou a atenção, e se a gente puder rodar as imagens da agressão em si, aquele espaço que foi montado ali no Clube Sírio, porque você tem um monte de gente muito próxima e são assessores dos vários candidatos. Os candidatos ficaram muito próximos no debate. O Tramontina disse no início, inclusive, que as cadeiras não tinham sido parafusadas, como foi em outro debate. Então, você vê eles lado a lado ali, com um histórico de violência que a gente já tinha assistido, Tramontina, no que aconteceu na eleição de 2024, no que tem acontecido aqui em São Paulo, permitir essa interação tão próxima dos candidatos e dos assessores, não foi assumir um risco grande demais? Eu penso que a gente não tem que partir do pressuposto do pior. O debate e o encontro de candidatos tem que ser algo civilizado. As pessoas podem defender posições diferentes. E eu falei logo no começo, vocês nunca estiveram tão próximos. E eles todos se comportaram de uma forma muito elegante ao longo de todo o debate. Até que, no final, numa demonstração de um método previamente definido, o candidato que fez as considerações finais e que encerraria o debate, ele começa usando o tempo de 2 minutos e meio, sem fazer nenhuma agressão. Ele usa mais ou menos quase uns 30 segundos e aí ele inicia o projeto da desclassificação, da ofensa, da calúnia e da difamação. Então, foi caso pensado. Antes, todos eles estiveram próximos. O Datena e o Pablo Marçal se cruzaram atrás de mim várias vezes para se colocarem no púlpito de quem respondia e de quem comentava, sem nenhum problema. O Boulos passou por eles, o Ricardo Nunes passou por eles, não houve problema algum. Então, o que aconteceu no final não foi devido ao fato de que todo mundo estava próximo, não. Eu não acredito nisso, porque nada aconteceu antes. Tudo ocorreu porque havia uma ideia pré-concebida de alguém em fazer aquilo, de provocar, de criar os cortes. Isso é método. Tramontina, quero fazer-te mais uma pergunta. Eu estou aqui com a imagem, porque nós estamos acompanhando os bastidores, né? Tudo aquilo que de bastidor ocorreu. E nós que estávamos vendo, não pela transmissão das câmeras laterais, mas vendo o debate em si, tá inclusive no meu espelhamento aqui do tablet. A gente tem ali os segundos finais. O cronômetro está rodando, essa é a transmissão oficial do Flow, tá? Então, foi neste momento que Tramontina intervém e diz, o senhor está excluído do debate. O senhor está excluído do debate. E aí algumas pessoas em volta aplaudem, alguns candidatos mostram um consentimento e, de repente, a gente, que é jornalista, que sabe o tamanho do desafio, fica angustiado ao ver essa imagem, ó. Tramontina para de falar e, de repente, começa uma corrida. Essa é a transmissão oficial. É isso que as pessoas, milhares, inclusive, em Tramontina, muita gente acompanhando. Passou de 1 milhão de pessoas. É isso que as pessoas viram e não estavam entendendo. Mas, espera aí, foi um candidato contra o outro, foi correria? O que aconteceu? Então, Tramontina, olha ali, o Datena permanece sentado de braço cruzado
E aí a gente tem também Ricardo Nunes, que permanece sentado, e a movimentação de todos os integrantes. O que você ouviu ali, Tramontina, na hora? O que você entendeu que estava acontecendo? Que discussão era essa que tinha começado? Você conseguiu compreender o que estava acontecendo ou viu apenas a correria? Quando o Pablo Marçal começa a se retirar, há, por parte dos assessores de outros candidatos, manifestações de alegria, de comemoração pela retirada dele. E ali acontecem alguns pequenas discussões entre eles. O Pablo Marçal sai do outro lado e se vira para o grupo e faz acenos, coisa desse tipo. Nesse momento, acontece a agressão. Eu não vi exatamente a agressão, mas depois, pelas imagens que vocês, inclusive essas que vocês acabaram de exibir, vocês veem que o agressor passa atrás de mim. Olha, ele está lá no fundo. Ele passa por trás de mim, porque ele dá o soco e corre. Aliás, todo covarde faz isso, né? O covarde agride e foge. Covarde é assim, né? E eu não tive essa dimensão também naquele momento. Mas eu vi que tinha uma confusão, eu ouvi o barulho, olha lá, ele passa por trás de mim. Eu ouvi o barulho, o Ricardo Nunes é cercado pelos seus agentes de segurança, outros candidatos se levantam, eu fiquei ali, olha lá, ele passando por trás de mim e por trás do Ricardo Nunes. Né? E aí também eu não tive essa dimensão na hora. Em seguida que eu vi a pessoa sangrando abundantemente, me disseram que tinha havido uma agressão ali. Mas, até aquele momento final, nada tinha acontecido no debate. De estranho, de diferente. Nada. Agora eu quero chamar a atenção de uma coisa. Quando eu chamo a atenção do candidato Pablo Marçal pela primeira vez, quando eu chamo pela segunda vez e dou para ele os 40 segundos finais para ele se manifestar, o que ele faz? O cronômetro começa a rodar, ele fica olhando no cronômetro e deixando o tempo passar. E quando ele retoma a fala agressiva, ofensiva e caluniosa, ele está olhando no cronômetro para fazer os seus segundos finais e com isso acabar o debate. Só que o plano não deu certo, porque eu impedi que ele continuasse manipulando as regras do debate. Carlos Tramontina, jornalista, mediador do debate, teve ali essa responsabilidade e o fez assim. É sempre uma aula, primeiro, Tramontina, para a gente é sempre uma aula lhe assistir, conduzindo conteúdos jornalísticos e agora mediando esse debate. Muito obrigada pela entrevista e lamentamos aqui, enquanto jornalistas e colegas, né, que você tenha vivido esse tipo de barbárie. Muito obrigada por ter conversado com a gente. Obrigado a vocês pela oportunidade, obrigado pela chance de fazer esses esclarecimentos. Um ótimo trabalho para todos vocês. Abraço aos amigos.